Nas oficinas interdisciplinares, as modalidades são vividas no seu formato oficial e são recriadas para atender a demandas que foram identificadas na problemática social. Didaticamente, nós organizamos 3 categorias de oficinas interdisciplinares: as oficinas de esportes coletivos, de esportes individuais e o que nós temos chamado de esportes especiais. A ideia das oficinas interdisciplinares não é engessar os esportes em categorias, mas sim facilitar o diálogo entre as diferentes áreas do saber. Os esportes coletivos reúnem elementos que favorecem o diálogo com a área da sociedade. Ou seja, eles têm regras, penalidades, as pessoas devem se unir em prol de um determinado objetivo a ser alcançado, assim como a vida em sociedade nos desafia a aprendermos a nos relacionar com o outro, enfrentarmos algumas adversidades, lidarmos com regras, com punições e com o alcance dos nossos objetivos. As regras dos esportes coletivos podem ser comparadas às regras do viver em sociedade. Elas podem ser escritas, elas devem ser conhecidas, enfim, uma série de elementos facilitam o diálogo entre as áreas da pedagogia, do serviço social, da própria filosofia com o esporte. Os esportes individuais nos remetem a olhar mais sobre o indivíduo, sobre o si mesmo. Então, temas como autocuidado, higiene, boa alimentação, são focados na vivência do esporte individual. O que nós chamamos de esportes especiais, eles têm o diferencial de não pertencerem ao universo cultural esportivo da criança. Tanto pode ser um esporte de uma outra cultura, de um outro país, como um beisebol, como pode ser um esporte da nossa cultura, mas que a criança não conhece e tem vontade de conhecer, como no caso os esportes da natureza, as trilhas, o próprio rapel, que hoje já está tão difundido. Mas eles ainda dão conta de esportes que transcendem a esta dimensão concreta do humano e por isso se relacionam com a arte. Ou seja, a palavra seria transcender, ultrapassar os limites do universo, do contexto imediato da criança. A dança, a apreciação estética, o uso inteligente de materiais recicláveis na construção de jogos são temas e são atividades que são exploradas nessas oficinas.